é aquela tradicional, mas um desejo verdadeiro que todos nós tenhamos um ano novo feliz. Não dissemos isso em janeiro, mas estamos dizendo agora em fevereiro. E nenhum desejo mais real teríamos senão esse de falarmos no Evangelho de Jesus. Quando chegamos à casa espírita, é uma recomendação natural, é uma orientação geral. Leia o Evangelho. Bom, estamos numa fase da sociedade em que quase todos sabemos ler. E nos empenhamos, alguns descobrem logo que além da leitura propriamente dita, ela vai nos despertando algumas orientações, algumas qualificações, algumas situações. Cada um desses termos tem o seu momento, que até então nós não notávamos. Porque as nossas tarefas, elas são tão automáticas que, se não tivermos cuidado, e algumas vezes é uma situação dessa que nos desperta que aquilo que fazíamos daquela forma, podemos fazer de outra forma, dando uma qualificação, estabelecendo uma conscientização. É como, vou dar um exemplo bem simplório, todo dia eu como meu pãozinho com manteiga, mas em determinado dia sobrou um dinheirinho, eu compro uma fatia de queijo. O pãozinho continua o mesmo, mas a fatia de queijo dá um sabor especial. Também dizem que se eu botar um pedaço de presunto, vai ficar delicioso. Eu aí compro o presunto e coloco, já ficou o pão, a manteiga, o queijo e o presunto, que nós chamamos do sanduíche clássico. E eu me habituo ao sabor que não quero mais simplesmente um pãozinho com manteiga. Eu já aprecio aqueles condimentos especiais que tornam o meu café, a minha refeição, mais saborosa, mais nutritiva. Vamos agora espiritualizar isto, na medida em que aquela recomendação de que eu leia o Evangelho já não é uma simples leitura. Já eu vou descobrindo o sabor e o meu poder de transformar aquela leitura em algo que se apresenta essencial para mim. Já não é a repetição, mas eu sinto até falta quando me esqueço ou por outro motivo qualquer, eu não faço a minha leitura diária. Então, essa primeira reflexão que eu lhes trago, ela vai resultar numa frase muito interessante que eu encontrei e passo para vocês, que
diz assim: o Evangelho não é apenas uma comunicação de conteúdos, mas uma comunicação, porque de qualquer forma, ou automaticamente, ou reflexionadamente, é uma comunicação. É Jesus que está nos comunicando alguma coisa, como fazer melhor, o que não fazer. Então, de qualquer forma, o Evangelho é uma comunicação. Mas é uma comunicação que resulta fatos. Olha que coisa interessante. Porque aquilo que eu fazia automaticamente, agora eu já faço de uma determinada maneira, sabendo que aquilo que eu estou lendo, aquilo que está me sendo ensinado, eu posso colocar em todos os atos da minha vida. Não é só na hora que eu disponho para as minhas atividades, especificamente que nós chamamos de religiosas. Não é só quando eu me levanto que faço a minha prece desde que minha mãe me ensinou. Não é só quando eu vou me deitar que peço ao meu anjo de guarda com aquela prece. Todo mundo sabe fazer. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, lembram? Todos nós fazemos de uma maneira infantil ainda. Mas eu já faço esta prece observando o que nela se contém através das suas palavras. Quando eu digo Santo anjo do Senhor, claro que eu estou me referindo a um ser que possui poderes, que se propõe a ser o amparo de todos nós. Meu zeloso guardador. Não é uma simples frase mais para mim, mas eu tenho a certeza de que eu tenho um amigo muito particular. Ele zela por mim. Que coisa boa nós lembrarmos de que temos este amigo. Um amigo inquestionável. Se a ti me confiou, lembra como é a prece? Se a ti me confiou a piedade divina, então foi Deus que me confiou a ele. Me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Olha como fica bonita esta prece. Como nos enternece. É diferente de eu dizer Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda e ilumina-me. Vocês viram a diferença? Vocês perceberam até a forma como nós estabelecemos esta comunicação. Então, esta comunicação, como eu disse, produz fatos e o melhor agora, muda a nossa existência no seu teor, no seu objetivo, na sua forma mais simples. O Evangelho de Jesus, ele se apresenta como uma condição sempre disponível para nós. Sempre, em qualquer lugar que estejamos, fazendo o que estivermos fazendo, haverá sempre uma forma melhor de fazer aquilo. Cuidados que nós vamos descobrindo serem possíveis conforme a recomendação. É uma mágica. Então, nossa primeira reflexão é nesse sentido. Ficarmos
uns aos outros, reflexionar os nossos pensamentos, medirmos as palavras que emitimos e as consequências dos nossos atos. À medida que vamos aprendendo, porque a cada vez a nossa inteligência se torna mais lúcida. Aquilo que eu nem via como fazia, agora eu já faço com requintes. Eu já faço com cuidado, eu já faço com zelo, eu já faço sabendo que eu tenho responsabilidade, não só comigo, como para tudo aquilo que existe. A planta, o animal, o ar, o outro, aquilo que antes eu nem ligava, agora eu já tenho cuidados. Então, necessariamente, é uma mudança. E claro, não é uma mudança ostensiva. Não é uma mudança rápida. Muitas vezes, nós caímos nesta contradição. Chegamos à casa espírita muito sofridos, muito desiludidos, muito descrentes do outro. Quando nos propomos a fazer estas observações, nós vamos observando que todos temos uma luz, que todos somos capazes de fazer o bem e que devemos estar, sobretudo, receptivos para o bem. Então, é realmente uma mudança na nossa existência. Jesus diz uma frase que devemos sempre levar em conta para promover esta mudança. O que importa, ele disse quando observado pelos fariseus, que era uma casta social que até hoje nós notamos no Oriente, onde ele viveu, que se ocupa tão somente da aparência. Eles têm rituais, eles têm dogmas, eles têm comportamentos dos quais eles não se afastam. Mas, na vida de Jesus, cujo objetivo foi espiritualizar todos aqueles costumes mesmo que o seu povo já tinha. Quando Jesus aqui chegou, ele encontrou uma sociedade organizada, pronta para uma nova etapa. Vou colocar isso de uma maneira bem simples para vocês entenderem. É como se todos nós estivéssemos nessa sala fechada, fazendo todas as nossas necessidades. Jesus chega e abre a porta, as janelas e nos diz assim: vocês são livres para circular. Não somente aqui neste ambiente, porque nós nem sabíamos que existiam outros ambientes. Agora vocês podem sair por esta porta, podem olhar por estas janelas. E aí nós começamos a usar a nossa liberdade.
dizendo, não podiam, de uma forma religiosa, pegar o alimento sem lavar as mãos. Não era por uma medida de higiene como nós temos hoje. Era um dogma, porque o alimento, uma coisa sagrada, deveria ter o alimentante as mãos limpas para levá-lo à boca. Vocês vão de dizer, mas isto não é o certo? Claro que nós sabemos hoje que é, mas hoje nós lavamos as mãos antes de tomar o alimento, que nem comemos com as mãos, não é? Geralmente comemos com o garfo, com a colher, com a ajuda da faca, por medida de higiene. Porque nas nossas atividades, se andamos de transporte coletivo, pegamos nas cadeiras, em todas as coisas para nos segurar. Se andamos no nosso transporte particular, nós também passamos a marcha, pegamos como se chama o bidona, como é? Bidon é francês. Volante. A palavra é bidon, a palavra é francesa, original. O volante, abrimos a porta e, portanto, a nossa mão está em contato com toda a poeira, com tudo que circula. Tudo bem, mas nós lavamos as mãos. Diferentemente de como eles colocavam, que era em respeito ao alimento que deveria ser ingerido, tinha que lavar as mãos. Mas os fariseus, andando por Jesus, notaram que nem Jesus, nem os discípulos lavavam as mãos antes da refeição. Jesus observou isso e, de uma maneira providencial, para dar a lição espiritualizada, quando chamaram a atenção deles, Jesus disse a seguinte frase, que deve ser sempre lembrada por nós: o que importa não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Completamente transformadora esta frase. Jesus estava dizendo, não que você coma com as mãos sujas, mas a consequência do alimento, não necessariamente o feijão, o arroz, o pão, mas o alimento da alma, o que resulta do seu pensamento. É isso que, através da palavra, o que sai da boca do homem, é isso que vai estabelecer o seu grau evolutivo. Vejam como é diferente. Então, o alimento material, vamos ver o fato, ele automaticamente é levado à nossa boca. Mas o alimento nutre o quê? As nossas células do corpo físico. Mas as nossas células do corpo físico não são a nossa essência. A nossa essência é o que não é alimentado através do pão, do arroz, do feijão ou do alface. Mas o que você pensa. Então, aquela ideia que você coloca, aquele pensamento que você faz do outro, aquele julgamento que você estabelece, isto é que vai lhe dizer o grau de
avalia. É por aquilo que você naturalmente pensou, então é o que entra. Que você emitiu, é o que sai. É isso que nos faz diferentes. Daí a nossa recomendação evangélica de que tenha cuidado com o que você diz. Que sejam as palavras aquilo que realmente você pensando, você quer que tenham o seu peso e o seu valor. Quando nós estamos neste patamar, quando saímos do automatismo, essas palavras mais grosseiras, que nós chamamos de palavrões, palavras que são, às vezes até, têm um sentido obsceno, degradante, mas nós estamos dizendo porque todo mundo diz. Eu não retrato o que todo mundo estabelece na sua condição. Eu retrato o que eu penso e o que eu digo. Então, cada um de nós vai ser medido, vai ser avaliado. E isto não é julgamento. Como você usou a sua capacidade de se comunicar? Daí nós temos cuidado com as letras do que cantamos. Quantas vezes nós estamos dizendo alguma coisa que propositalmente tem um sentido duplo. Nós dizemos uma palavra assim, dúbio, quer dizer, dois sentidos. Já foi feito mesmo com esta intenção. E aí nós nos empolgamos, estamos falando diretamente das músicas carnavalescas, estamos fazendo diretamente das músicas folclóricas que retratam. Quando nós observamos aquilo que Jesus nos ensinou, cuidando de nós mesmos, nós fazemos escolhas. Aí vocês chegam na casa espírita, raramente tem uma música cantada. Quando esta música é cantada, os seus versos têm uma significação elevada. Não há um duplo sentido. Na maioria das vezes são canções orquestradas. Por quê? Será que porque tem que ser a casa espírita? Não, porque o som de um violino, o som de uma música que tenha a harmonia, lhe projeta paz, lhe projeta saúde, você descansa, você relaxa. Quando nós não estamos habituados, alguns acham monótono essa música, mas aqueles que já observam a música como um alimento espiritual, já sentem completamente diferente. Não me diga que um frevo é uma expressão musical, mas não nos dá a sensação de calma. Muito pelo contrário. Então você escolhe, na hora que você precisa de um
conversar, se você quer amainar esta agressividade, você vai buscar uma melodia que lhe tranquilize. Um violão bem calmo, é o compasso, é o tempo da composição que projeta esta diferença para nós. Isto é o Evangelho de Jesus vivenciado até no ouvir uma música, na sua escolha, para que você saia desta condição de ouvir o que os outros querem. Você tem o direito de ouvir aquilo que lhe faz bem. Isto é muito importante para a nossa observação. Quando assim nos determinamos, estamos exatamente cumprindo isso que Jesus disse. O que importa não é o que entra, mas o que sai da boca do outro. Mas, ampliando um pouco este pensamento, nós temos uma regra. E eu disse que nós não tínhamos determinado ponto de vista. Agora eu volto a uma avaliação. Os ensinamentos contidos no chamado Sermão do Monte, alguns chamam Sermão da Montanha, são uma regra que Jesus nos trouxe para que nós pudéssemos sair daquele círculo fechado que nós falamos no início do nosso trabalho. É a abertura, é a porta, são as janelas, quero dizer mesmo, são os limites que nós quebramos para agora não mais orientarmos as nossas existências pelo que os outros dizem, mas o Sermão do Monte, que deve ser lido por todos nós. Lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo não contém todas as orientações que Jesus deu naquele dia, iniciando a sua vida pública. Nós temos que ir à Bíblia, Novo Testamento. Depois que Jesus abandona a casa da sua família em Nazaré, faz o seu jejum como era estabelecido para todos os rabis e inicia a sua vida pública. O que é que ele faz? Ele dá uma panorâmica de tudo aquilo que ele haveria de ampliar, de estabelecer através dos milagres e das curas, para que todos tivessem conhecimento. Olha, isto é um fato inédito na história da nossa humanidade. Todos têm o direito de saber. Mais tarde nós alteramos isso com o nosso orgulho.